vou querer cantar junto com vocês, tá bom? Você que está sentadinho, deixa a inibição pra lá, solta a voz, não liga pra quem tá do lado. É só você, eu e Jesus agora. Vamos cantar. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Iam encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Quero ver vocês. Meu rumo, não ter pra onde ir, não ter para onde ir. Não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu. Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Lá em cima, quero ouvir. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia
poderia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. Caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre eu sou. Tens feito em mim, dez milagres eu me dei, vontade é meu, Senhor. Um milagre, Senhor. É um clássico, não é? Boa noite. Um milagre, Senhor. Glória a Deus, né? E Ele tem feito cada dia um milagre, né? Um milagre na minha vida e na sua vida. Hoje é um milagre. Hoje é o dia que fez o Senhor. Por isso nos alegramos e nos regozijamos. Nessa sexta-feira, 24 de julho de 2020, estamos aqui para levar a palavra do Senhor a você. Estamos lendo a Bíblia toda em um ano como igreja, né? A primeira igreja batista em Oiticica, que fica aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje é o nosso 116º dia de leitura da Bíblia. Então, daqui a pouco vamos comentar os capítulos 3 e 4 de Efésios. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão. Eu sempre tenho pedido, né? Sempre ali uma identificação, dar um feedback para todos que assistem, cria um senso de comunidade. Inclusive o chat, a ideia do chat é da comunidade, né? De se falar ali, oi, boa noite, como é que você está e tal. Então, se possível, dê o seu boa noite ali, se identifique, diga quem está assistindo com você, né? E será um privilégio poder falar com você através do nosso, com vocês através do nosso chat, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí chegando no final do mês de julho. Nossa igreja está proclamando o Evangelho. Nada pode parar o Evangelho. E todos aqui são bem-vindos a essa transmissão. Lembrando sempre que elas ficam gravadas também no YouTube. E você pode acessar uma ou outra ali. Talvez seja bloqueado por uma música ou outra, né? Mas
boa parte ali das transmissões estão gravadas ali, você pode assistir a qualquer momento no seu horário, tá bom? Nós vamos iniciar orando. Eu quero convidar então o pastor Joel, que é pastor da Igreja Batista Memorial de Senador Camará, também conhecida como Comunidade Batista Pro Reino. Ele tem gravado, diariamente vídeos com momentos de oração e reflexão. Eu tenho dividido aqui também, assim como outros lugares também têm utilizado, ferramentas que nós temos utilizado, e nessa troca o reino é que sai ganhando, Que Deus abençoe. Vamos ouvir então e orar com o pastor Joel. Obrigado por mais uma vez permitir que eu faça companhia a você nesse momento de oração. Eu vou ler um pequeno texto da Palavra de Deus, como de costume fazemos. Continuamos lendo ainda sobre o Sermão do Monte, agora no capítulo 6. E vou fazer uma reflexão bem breve e depois nós vamos orar juntos, ok? Se você ainda não fez parte aqui desse grupo de oração, a sua primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho, assim você será notificado e não vai falhar nesse nosso compromisso de oração diária, tá bom? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus em Mateus 6, a partir do versículo 5, e nós vamos ler o 5 e o 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Bom, o que esse texto quer nos trazer? Muito claro até, muito mais claro do que alguns pelos quais já passamos. Na verdade, Jesus está nos confrontando nas nossas motivações. Nós podemos fazer coisas corretas pelas motivações erradas. E mesmo que pareça impossível, a oração está também inclusa nisso. Podemos buscar ter orações a Deus pelas motivações erradas, para poder nos destacar diante das pessoas. Procuramos muitas vezes os lugares públicos e ali batemos no peito, gritamos, conversando com o Senhor, quando na verdade essa oração não é direcionada ao Senhor, mas é direcionada àqueles que estão ouvindo. Então, o Senhor nos adverte claramente quanto a isso. Cuidado com a motivação da tua oração. A oração, em princípio, precisa ter um caráter particular. Em que sentido? Precisa ser de fato um diálogo entre eu e Deus, e não um diálogo entre eu, Deus e mais alguém. Eu posso orar por pessoas, eu posso orar por circunstância, mas o alvo da minha oração precisa ser o Pai que está nos céus. Esse deve ser o nosso comportamento em oração. E mais ainda, ele diz assim: entra no teu aposento e fecha a tua porta. Então, Deus preza o relacionamento pessoal, Deus preza o relacionamento particular, mas, sobretudo, Deus preza a motivação da oração. Nesse caso aqui, aqueles que faziam lá publicamente, batendo nos peitos, mostrando-se humilhado, mostrando-se alguém que busca muita santidade, na verdade era uma falsa humilhação e mais, na verdade, estava voltado para a soberba, a prepotência, a vaidade. Então tome cuidado como você tem se conduzido em oração. Okay? E sobretudo nas suas orações públicas. Não é que a oração não possa ser feita publicamente. O que Jesus está advertindo aqui é o zelo para não se auto-engrandecer e não engrandecer a Deus. Tá bom? Então, vamos ser zelosos. Particularmente, eu preciso muito desse zelo
porque estou aqui motivando você em oração, mas acredite, estou aqui orando com você. É um momento muito particular para mim, quando me devoto ao Senhor em oração aqui junto com você. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja, Deus, neste dia, em tudo, Deus, que fazemos, em tudo que faremos, em tudo que fizemos até. Senhor, que a motivação do nosso coração sempre seja buscar a tua presença, seja engrandecer o teu nome. Como Pai amado que tu és sobre nós, essa é a disposição do teu coração, cuidar de nós, Senhor, como a filhos. Nós queremos, Deus, te pedir que cuide das nossas motivações, cuide dos nossos sentimentos, que facilmente, Deus, podem se desviar da tua vontade e serem direcionados, Senhor, para nós mesmos. E que terrível seria, Deus, se nas nossas orações o nosso alvo não fosse o Senhor e a tua vontade. Por isso, guarda-nos, Senhor, de nos desviarmos, Deus, quanto a isso, no nosso relacionamento contigo. Por isso, começamos sempre, Deus, orando e engrandecendo o Senhor, engrandecendo o teu nome, porque não há nada em nós que deva ser engrandecido, porque toda boa dádiva vem do Senhor. E nós reconhecemos isso. Ó Deus, pela tua misericórdia, nós clamamos ao Senhor. Que cuide, Deus, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Ó Deus, nos dá, Deus, um dia abençoado, Senhor. Nos dá um dia feliz. Nos dá um dia, Deus, próspero em tudo que façamos. Se tudo que faremos, Deus, ou tudo que fizemos for na tua direção, faz prosperar, Deus. Mas se não for também, nos mostre caminhos novos, maneiras novas. Senhor, cuida, Deus, de tudo que somos. Cuida daqueles a quem amamos. Cuida, Deus, das pessoas que estão ao nosso redor, no ambiente de trabalho, estudo. Sempre te pedimos, Deus, por eles, no cotidiano, da rotina da casa. Senhor, os vizinhos, seja todos aqueles que temos contato, que sejamos um veículo de bênção. Te pedimos, Deus, pela saúde daqueles que estão enfermos. É possível, Deus, que entre aqueles que conhecemos, bem próximos, existam pessoas que estão clamando, Deus, por cura ou pela dor. Ó Deus, seja com esses, Deus, em nome de Jesus, e recupera-os, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, Deus, pelo relacionamento familiar. Ó Deus, que os relacionamentos sejam sempre edificados em Ti e num coração voltado a Te servir, porque esse é o melhor caminho para edificar relacionamentos. Nós oramos por todas essas coisas, Senhor, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, se você se sentiu abençoado, por que não cooperar para que outros se sintam também? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos. Vamos estender para mais pessoas essa rotina de oração. Fique com Deus, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, não é? Então, fica aí essa palavra, a oração do pastor Joel aí, né, num tom suave, não é? Para realmente acalmar o coração com a palavra de Deus. Sejam mais uma vez todos bem-vindos nessa sexta-feira. Estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Essa é uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticico. Estou aqui no gabinete pastoral da igreja, no prédio da igreja, para levar a você a palavra do Senhor. Que Deus a todos abençoe. E mais uma vez peço, não esqueça aí de colocar aí o seu nome, né, e quem está assistindo com você. Também hoje estão aniversariando, né, está aniversariando a nossa irmã Joelma Yamamoto, esposa do nosso querido irmão Paulo Minoro. Então, parabéns a Joelma, hein? Feliz aniversário, Joelma. E você pode escrever aí também, meu irmão, minha irmã, parabéns aí a Joelma, né? Mas nem só de boas notícias, né? Temos também notícias tristes. O irmão sanguíneo, né? O irmão do irmão Damião, e o irmão do irmão Damião, né? Tem que repetir para que não se entenda irmão Damião, mas o irmão de sangue dele, o Damião da Marlene, faleceu, foi sepultado hoje à tarde, e devemos orar pelo consolo da família ali,
e ele já tinha tomado a sua decisão ao lado de Cristo. Devemos orar. O pequeno Noah ainda carece muito das nossas orações, ele tem apresentado melhoras, mas ainda é um estado grave. E também peço oração pela irmã Bárbara, ela fará um procedimento, né? Ficará um tempo sem poder cantar, enquanto o procedimento ele é feito, mas logo a pouco ela vai estar afinadíssima aí, vai estar voltando a louvar ao Senhor. Enquanto isso, nós vamos aí dividir as tarefas aí do louvor. Eu quero agradecer a todos que têm participado, né, das nossas transmissões, nos preparando para o retorno. Não temos uma data definida ainda, vou conversar com a liderança essa semana. Provavelmente queremos ver uma data aí até para a realização da ceia do Senhor, né, e presencial, né. Então que Deus esteja abençoando esses irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quero chamar agora aqui o cântico antigo chamado Bendito Seja Sempre o Cordeiro, né? E essas músicas, eu procuro chamar música mais antiga porque evita delas serem bloqueadas assim pelo YouTube. Mas tudo pode acontecer, tá bom? Bendito seja sempre o Cordeiro. Vamos cantar? Você conhece? Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Um pouquinho mais de voz aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararaia, lararaia. Comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. E aí? Raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararaia, lararaia. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oh, 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 oh.
Amém. Aí João Alexandre, um grande cantor, um cantor que também não optou pelas mídias aí do sucesso e entendeu, né, o louvar a Deus sem a questão financeira. Aí alguém que eu quero trazer um dia aqui para cantar aqui em Ficar ao Vivo, né? Ele vai cantar mais uma vez ali, né? Vamos cantar mais um clássico também com João Alexandre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos então à meditação de hoje, da leitura, né? Nós estamos lendo a Bíblia toda e é hoje Efésios capítulo 3 e 4. E a meditação do dia, né, está lá em Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, né? Há traduções que falam frívola, né? Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nos capítulos 3 e 4, o apóstolo ensina, então, no livro de Efésios, sobre a igreja. Ele faz uma oração, mais uma oração pela igreja, né? Ele mostra como ele ora pela igreja e passa a escrever sobre a prática da vida cristã, exortando a unidade e santidade. Na leitura acima, que nós lemos, acabamos de ler, né? Ele falando sobre o novo homem, Paulo nos orienta a observar os sinais da transformação da nova vida em Cristo. O que falamos? É um sinal. Palavra suja ou para edificação do outro e graça aos que ouvem. Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Isso está lá em Lucas 6, 45. O convertido não tem que policiar a sua boca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Mas permitir que o evangelho transforme dia a dia a sua vida, pois assim a sua boca será transformada verdadeiramente. Você consegue enganar por um tempo, mas se o coração estiver cheio de ódio, de briga, de rebeldia, de ira, a boca vai falar o que está cheio o coração. Ah, pastor, desculpa, eu não me segurei, falei o palavrão, mandei isso, fiz aquilo. Por quê? O coração está cheio. Então, não precisa ficar tomando conta da boca. Tem que estar esmerado no Senhor, confiando no Senhor. E aí uma pergunta que a gente faz para reflexão, né? Que palavras têm saído da sua boca? São palavras para abençoar, palavras para edificar ou palavras para afundar, para matar, não é? Quantas pessoas estão fora das igrejas por palavras violentas, por palavras duras? E pior, quem tem esse tipo de comportamento gentílico, que Paulo vai dizer comportamento dos gentios, dos não crentes, dos não convertidos, ainda quer justificar sua ignorância, sua grosseria, né? Eu me lembro no primeiro ministério meu, né, tinha alguém que falava assim, pastor, mas eu só falo a verdade. Sim, mas machucando, a Bíblia fala falar a verdade em amor, né? Então, queridos, nossa boca é usada para abençoar, para transmitir graça e edificar. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo, nos ajudando, né? Nós vamos meditar aí na palavra do Senhor, mas antes vamos ouvir mais uma canção, né? Aí, agora nós vamos ouvir o grupo Prisma, uma gravação antiga de um clássico também, né, chamado Deus, Somente Deus. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Deus.
Somente Deus, né? Um clássico, uma letra maravilhosa. Fica gravado, me lembro que nós cantamos isso aí, não sei se a Cristiane vai lembrar e a Jane, no Despertar 95, Congresso de Jovens, né? Lá em Campinas. Então, pastor Marcílio, saudoso pastor Marcílio, PIB de Curitiba, e quantas vezes cantam as canções aí que eram divulgadas para a adoração do nome do Senhor. Mais uma vez aí, quero também agradecer os irmãos, estão mandando parabéns aí para a irmã Joelma, consolo aí para o irmão Damião, melhoras para a irmã Bárbara, e também para o pequeno Noah. E outros pedidos também que vão chegando até nós, orando aí para o enfermo, nosso irmão Pedro, lutando com a saúde também, ao próprio pastor da igreja, a minha esposa, meu filho, ainda estamos em tratamentos, mas buscando a direção do Senhor. Vamos então à meditação de hoje, né? A leitura de hoje aqui, e nós vamos estar caminhando aí. Mas não se esqueça de mandar aí o seu boa noite aí, tá bom? Então nós vamos então à carta de Paulo aos Efésios, né? Mas antes, deixa eu só voltar aqui. Eu gosto sempre de estar explicando, né? E aí você assim, mas pastor, só toda hora repete. Querido, o professor tem essa mania, né? Então, só para a gente entender, nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, sobre a ótica de um ano eclesiástico, um ano devocional, chamado Igreja Missionária. Na verdade, eu tenho usado adjetivos desde que eu cheguei aqui. A primeira coisa que Deus me mostrou, né, e me trabalhou isso, quando eu falo Deus me mostrou, foi uma voz assim de Moreira falando, Alexandre, né? O pastor, ele tem que realmente ter uma percepção do local. Claro que toda percepção do local, né, da igreja, ainda ela é falha, porque ela é muito inicial. Não conheço o coração de ninguém. Mas você começa a observar a arquitetura da igreja, né, ouvindo os irmãos, os anseios, as dores, as lutas. E entendi, então, que os primeiros 3 anos eu tinha que trabalhar os fundamentos, cavar ali os alicerces, bem fundo para se edificar um prédio grande, né? No sentido metafórico, falando, né? Embora também precisamos construir salas aqui no prédio da igreja. Mas no sentido de que nós precisamos realmente ter bases alicerçadas na rocha que é Cristo. Então, comecei a trabalhar muito com a igreja, 3 ideias básicas. O que é a igreja, né? O papel da igreja, o discipulado, né? Que é algo que eu sempre tenho trabalhado, e o evangelho. São 3 questões fundamentais para ser igreja. Eu comecei a adjetivar, então, que a igreja, trabalhei da igreja saudável, depois da igreja discipuladora e agora a igreja missionária. E no ano que vem, se Deus permitir, graça, a igreja centrada no evangelho. É tudo igreja. Os adjetivos nos ajudam a entender, não é? Por exemplo, a nossa junta de missões nacionais usa um outro adjetivo, igreja multiplicadora. A igreja ela é multiplicadora, a igreja ela é missionária, a igreja ela é discipuladora, a igreja ela é saudável, mas nem sempre ela se desvia muitas das vezes, então precisa retomar isso, né? Então, eu tenho utilizado. E aí, para explicar isso, para ilustrar como uma igreja ela é missionária, não no sentido da campanha de missões, mandar oferta, mas de entender qual é a missão da igreja, né? E aí ela pode mandar oferta, enviar missionários tranquilamente. Então, ela faz 4 coisas, uma igreja missionária em círculo, né? Ela alcança as pessoas com o evangelho, né? Isso é muito importante. As pessoas alcançadas com o evangelho se tornam convertidas, né, a Cristo e precisam ser integradas na família de Deus, que é a igreja. Uma vez que elas são integradas, elas se tornam membros da igreja e os membros precisam ser capacitados em ser discípulos de Cristo. É um processo contínuo, infinito aqui na Terra. Infinito é demais, né? Até a volta de Jesus. E esses discípulos em discipulado são enviados como discipuladores. Para quê? Para alcançar as pessoas com o evangelho, né? É aquele gráfico que eu tenho usado aqui para ilustrar, né? É um círculo, né? Alcançar, integrar, capacitar, enviar para alcançar, integrar, capacitar, enviar para alcançar. E assim, então, nós trabalhamos essa ideia, não é? De alcançando aí pessoas com o evangelho. Estamos lendo o livro de Gálatas, né? E Efésios nessa semana. E eu quero, então, chamar a sua atenção. O tema, então, da semana é a integração na família de Deus, trata as distorções, das falsificações do Evangelho.
Então, há muitas distorções, por isso é importante na integração essas distorções serem trabalhadas. A melhor forma de trabalhar as distorções é conhecer a verdade, que é o Evangelho, né? E aí eu estou usando 2 versículos chaves em cada livro. Em Gálatas, Paulo escreve: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele está surpreso pelas mudanças, né? Em Efésios 4,14, nós vamos ler hoje, ele vai falar sobre os ministérios, né? Ele diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, né? Por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas dentro da igreja, né? Que não conhecem a Cristo, pela astúcia com que induzem ao erro. E aí, então, nós estamos lendo a Bíblia, então todas as leituras diárias estão conectadas ao dia da leitura e os comentários também pela internet, né? Isso nos ajuda a conectar e é um privilégio que muitos estão tendo também. Para mim é um privilégio estar aqui. Deus tem me dado saúde e graça, não é? Esses dias eu tenho lutado um pouco com a minha saúde, mas o Senhor tem nos sustentado, né? Isso realmente faz toda a diferença em nossas vidas, né? Isso aí nos ajuda a caminhar realmente. Bom, então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos, então, à leitura de hoje em Efésios. Vou ler os versículos porque é tão rico o texto, mas é um texto longo, né? São textos assim profundos, né? E aí já são aí por volta de mais de 8h40, já 7h40, não é? Mas eu não quero passar muito horário, não. Mas tem jeito, né? Estou aqui vibrando com a palavra de Deus. Bom, então vamos aqui começar a trabalhar então, né? Então quero começar aqui com o versículo 1. Por essa razão, que razão, meus irmãos? Tudo que Paulo falou anteriormente, né? Sobre a questão de quem nós somos em Jesus, de não andar, né, segundo ali a vida, né, do Evangelho ali, andar com o Evangelho. E aí ele diz que por essa razão do Evangelho, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Agora ele vai falar aos gentios, que são os não-judeus de Éfeso, que era um grande grupo realmente, era uma cidade muito grande, talvez a segunda maior cidade do Império Romano, só perdendo para Roma. Ele se coloca como prisioneiro de Cristo, né? Como ali aquele que voluntariamente diz: Senhor, toma a minha vida, eu quero ficar aí sobre, né, total dependência do Senhor, né? Coisa bonita aí, né? É claro que num tempo de hoje, um tempo de rebeldia, né, as autoridades, isso aí já não é bem visto, né? Vai ser prisioneiro de Cristo, servo, escravo, coisa horrível. Pois é, mas não entendeu o que é ser livre, né? Se é que vocês ouviram falar da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Paulo usa uma ironia aí, né, uma figura de linguagem. Claro que eles ouviram falar, mas isso não quer dizer que eles estavam vivendo pela graça de Deus, né? Graça é um favor imerecido, né? A misericórdia, ela é aquilo que eu recebo aquilo que eu também não mereço. Eu merecia a punição, eu recebo então a misericórdia, né? E a graça vem para mim, né? Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi. O que é mistério? Não é coisa secreta, né? Mistério é aquilo que não estava muito claro. Então vamos lá. Quando Deus criou o mundo, correto? Adão e Eva, veio o pecado, houve então um dilúvio, Deus resgatou uma família para repovoar a terra, a família de Noé, e veio e continuou o pecado no mundo. Então Deus escolheu Abrão, dentre todos os povos, todas as pessoas da terra, e falou: Abraão, vou fazer de você uma tribo, um povo. E essa era a ideia, né, meus irmãos, de um povo. E qual era a ideia? Que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Mas o povo de Israel teve dificuldades de aprender isso a duras penas, de obedecer a Deus, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Mas já em Gênesis, Deus havia prometido então o Messias, né? Aquele que pisaria a cabeça da serpente, segundo Gênesis 3. Cristo Jesus veio, né, como um judeu, mas os judeus não o aceitaram como Messias de Deus, né? E eles esperavam mais de 700 anos ali o Messias, o rei, e que seguiram uma vida longe da palavra de Deus. Aqueles que creram no Evangelho, os judeus que creram em Jesus,
seu Senhor e Salvador, passam então a gozar da vida eterna. Mas não-judeus começaram a se converter, e aí vem os gentios. E aí não há mais uma sinagoga, mas Jesus fala, será a minha igreja. Então há uma igreja, né? E essa igreja, ela representa. A sinagoga é uma construção humana, tá bom? Agora, a igreja, ela é uma construção divina. O templo, o tabernáculo, ele já não tem mais utilidade após a morte de Jesus. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a família de Deus, né? E cabe à igreja agora anunciar esse evangelho a todos, inclusive aos judeus. Mas Paulo diz que o trabalho principal dele é levar a graça de Deus aos gentios, né? Em outro momento ele vai dizer, inclusive, que o apóstolo Pedro tem um ministério melhor com os judeus, né? Então vamos lá. Então ele fala sobre o que ele escreveu e aí ele continua. Ao ler o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, né? Mistério aí não é top secret, né? Não é para os iniciados. O mistério é aquilo que estava oculto e ficou claro agora, o qual em outras gerações nos foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, né? E qual é o mistério? Aqui, não tem mistério. O mistério está aqui. É que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Paulo vai trabalhar isso em Romanos, por exemplo, ele vai usar a ilustração do galho, né, do ramo enxertado na árvore ali. Aqui ele diz que os gentios são co-herdeiros, herdeiros juntamente com os judeus que creem em Jesus, membros do mesmo corpo que os judeus que creem em Jesus, participam da mesma promessa, né, que estavam lá toda a Bíblia. Então, por isso que o crente, o evangélico, ele lê o Antigo e Novo Testamento. Porque aquelas palavras do Antigo Testamento, se percebia inicialmente que era o povo judeu, mas elas se referem a nós porque cremos em Jesus. E nisso, por meio do Evangelho. O Evangelho fez um povo só. Não há mais divisão. Os judeus só irão para o céu se renderem a Cristo Jesus. E isso é muito claro. E todas as promessas que estão lá no Antigo Testamento se referem, são também para nós em Cristo Jesus. É isso? Está dando para entender? Versículo 7. Do qual, né, desse Evangelho, fui constituído ministro, servo, escravo, né? Conforme o dom da graça. A palavra dom aqui é presente, então um presente gratuito de Deus, a mim concedida segundo a força operante do poder de Deus, do seu poder. Então Deus é que está trabalhando na vida de Paulo para anunciar essa graça, né? Porque os gentios não merecem, assim como os judeus também não merecem, mas os gentios não tinham promessa, os judeus tinham promessa. Deus se revelou aos judeus, Deus não se revelou plenamente aos gentios, a não ser pela natureza, pela criação de Deus. Mas agora a igreja anuncia isso, que o evangelho é para todas as pessoas que creem em Jesus, em qualquer lugar, sem distinção de raça, não é? Cor de pele, nada disso aí. Deus quer salvar a todos. Mas ele não obriga, é preciso que a pessoa dê a sua resposta. E aí Paulo vai falar uns negócios interessantes aqui. A mim, o menor de todos os santos, lembrando sempre que Paulo usa muito essa expressão santo. Santo é todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Ele fala assim, eu não sou muito santo, não. Você é santo. Pode não querer viver em santidade, mas é santo. E isso você não pode mudar, porque é uma declaração de Deus, né? Por exemplo, eu tenho dois filhos, eles são meus filhos, né? Nem precisa muito de DNA, olhando para a cara de um para a cara de outro. Mas, claro, pegar a beleza da mãe. Mas eles podem optar, nada vai mudar esse fato de eles serem meus filhos, mas eles podem optar de serem rebeldes ao pai ou andar em obediência ao pai, né? E isso é um fato, isso daí eu não tenho como mudar. Então nós somos santos, ponto. Podemos viver em santidade ou não, aí Deus te declara santo e você anda bem rebelde. Por isso Paulo fala, não vivam como os gentios, ele vai falar lá. Então, ele se diz o menor de todos os crentes, foi dada esta graça de pregar aos gentios, é um privilégio. Pregar o que aos gentios? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não há pobreza no evangelho espiritual. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus e criou todas as coisas, né? Nós temos vários vislumbres da igreja no Antigo Testamento.
mas o conceito de igreja vai ser muito mais claro a partir do Novo Testamento, com a pregação de Jesus, sobretudo com a sua morte e crucificação. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Os principados, potestades nas regiões celestiais, quer dizer, toda a área, né, espiritual de anjos e até de demônios, né, saber agora que a igreja ela está anunciando, então, essa multiforme graça, sabedoria de Deus. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui eu tenho que parar, né? O 12 aqui. Em Cristo, e somente em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Você pode falar com Deus, você pode ouvir a Deus, graças a Jesus e através de Jesus. É isso. Não há necessidade de um sacerdote, porque Cristo é o teu sacerdote. Portanto, né, ele vai dizer aqui, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso é motivo de honra para vocês. E aí Paulo faz uma outra oração, né, descreve uma outra oração aqui, né, e ele diz o seguinte, por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a razão? Essa aqui, olha. Do evangelho, da pregação e do anúncio aos gentios, de qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome. O que ele vai pedir aqui? Vamos ver a oração de Paulo aqui. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, então, individualmente. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ele usa duas comparações, da árvore e da construção. Enraizados é a árvore que tem raiz e o alicerce da construção. Para que, com todos os santos, aqui eu tenho que separar de novo, porque todos os santos, todos os crentes, agora é coletivo, né? E juntos nós possamos compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que nós conhecemos o amor de Deus? Como é que nós ficamos cheios de Deus? Através dos nossos irmãos, por meio dos nossos irmãos, mediante a pregação do Evangelho. Isso é muito importante. Paulo prega a unidade, né? Isso é muito importante. Ele conclui dizendo, então, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, né? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Né? Ele pede, mas ele conclui a oração dele ali, né? Senhor, muito mais do que eu estou pedindo, Senhor, porque mesmo aqui, né, às vezes o Espírito Santo me ajuda, é certeza, mas nós podemos pedir algo que é do nosso ser. Então, Senhor, muito mais, infinitamente mais, né? Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? É a palavra do Senhor. Agora, Efésios 4 é o capítulo para mim, né? Um capítulo, né? Paulo volta de novo a usar a expressão eu, prisioneiro. Ele não está dizendo eu, super apóstolo, eu, ungidão do Senhor, né? Paulo diz, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna. Digna de quê? Eu tenho que separar aqui, né? Da vocação a que foram chamados. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo mostra quem somos em Cristo Jesus, né? O mistério realmente ali da igreja. E ali ele diz, então, vivam de maneira digna. É impossível viver da mesma forma que viviam antes. Com tudo isso, a vida de vocês era para ser diferente. Qual é? Aí ele vai dizer agora qual é a vocação, não é isso? Vamos aqui, né? Com toda humildade e mansidão, olha que coisa bonita, né, meus irmãos? Com toda longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, sempre né, a questão aí da unidade, de andarmos juntos, suportar. O que é suportar, queridos, né? É como se minha mão aqui
né, fosse o suporte para o celular. Então está aqui, nós estamos ajudando. Se o irmão está caindo aqui, eu estou segurando o irmão, estou sendo um suporte para ele, uma estrutura para ele, né? E vice-versa, eu posso também estar precisando de ajuda e ser segurado ali pelos irmãos, né? E como é importante a unidade, olha o que ele vai dizer aqui: há somente um corpo, um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Unidade, unidade. Porque o viver como gentio é viver nas facções, nas divisões, nas brigas, nas contendas. Isso quebra a unidade da igreja. O evangelho traz unidade, porque nós somos iguais diante do Senhor e trabalhamos uns pelos outros, abençoamos uns pelos outros. E agora ele vai entrar na questão do ministério. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom do amor de Cristo. Então, a graça foi concedida segundo a medida do presente de Cristo. Qual é o presente, né? Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, presentes. Então, Paulo vai perguntar o que ele quer dizer com que subiu, né? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, né? Ele morreu, foi para o mundo dos mortos, né? E ele se ressuscitou, diferente, né? Aquele que também desceu é também o mesmo que subiu aos céus para encher todas as coisas. Então, Cristo estava no céu, desceu, se fez homem, morreu, vai às regiões inferiores, sai de lá, ressuscita, fica na terra um tempo, depois ascende aos céus, para depois voltar ainda. Ele está voltando! Com tudo isso, ao deixar o povo aqui, né, ele não deixou o povo só, deixou ali o Espírito Santo para consolar, mas também ele fez algo a mais. Vamos ver aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui é uma ordem, né? Primeiro o apóstolo, depois o profeta, essa ordem. O evangelista que ganha, né? Então o apóstolo vai à frente, né? Digamos assim, abrindo as igrejas. O profeta vai pregando, confrontando o pecado do povo. O evangelista vai ganhando as pessoas para o evangelho. E pastor e mestre vai cuidando do povo para que o povo continue pregando. Então aqui há um círculo, né? Ali de alcance. Para que tudo isso? Por que ele concedeu? E aqui ele vai explicar aqui, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, santos são os crentes, aperfeiçoamento é a palavra katartismos, né? Quer dizer consertar as redes, né? Acertar ali, para o desempenho do seu serviço, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Os dons não são exclusividade do irmão, é para edificar o corpo, para alcançar pessoas, para integrar os convertidos, para capacitar os crentes, os membros em discípulos, e para enviar os discípulos como discipuladores, para alcançar as pessoas. Então essa é a ideia, né? E quando a igreja está assim, ela está vivendo em maturidade, ela está sendo missionária. E isso vai até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós estamos servindo ao Senhor com os nossos dons em equipe, em unidade, nós amadurecemos. Mas quando estamos divididos em facções, nós somos totalmente imaturos, envergonhamos o Evangelho. E quando isso ocorre, Paulo vai mais além, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado, vou brincar daquilo outro, eu não quero mais, não é? Para qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, que pela astúcia enganam, induzem ao erro. Quem não conhece a palavra, quem não vive unidade, quem não respeita seus líderes eclesiásticos, quem não anda amando seu irmão, será presa fácil dos astutos, daqueles instrumentos, anjos de Satanás, que querem destruir a igreja. Mas, né, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento
para edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Verdade em amor, meus irmãos, eu amo essa palavra. O que adianta falar a verdade com ignorância? O que adianta dizer que ama e não falar a verdade? Tem que ter um equilíbrio, né? E aí o corpo vai crescendo, bem ajustado, consolidado, a igreja ela vai desenvolvendo. Isso aqui é um sonho, meus irmãos, que é real. Trabalhar pela unidade da igreja, né? Isso é muito importante. Agora Paulo vai bater, com tudo isso, Paulo vai bater violento agora na questão da nova natureza. Isto, portanto, digo no Senhor, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Não façam mais isso, porque vocês são diferentes, são transformados. E como é que os gentios viviam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, do jeito que eles acham. Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não pode haver um crente com dureza de coração se o crente não se arrepende, não vê seus pecados, quer criticar os outros apenas, só quer trabalhar para brigar. Ele não é crente, ele age como um gentio. E mais, tendo se tornado insensíveis, se entregar à libertinagem, para que de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. São insensíveis, são libertinos, ou são religiosos muitas das vezes. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aleluia! Cristo não ensinou isso. É que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, né? Aí é a palavra catecumenós, né? A verdade, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, gente. E se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira. Por isso o quê? Por tudo aquilo que Cristo já fez na sua vida, transformando sua vida, cada um fale a verdade com o seu próximo. Isso aqui é muito importante, não é, meus irmãos? Porque somos membros do mesmo corpo, da mesma família. Fiquem irados, normal, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E nem deem lugar ao diabo. Mas eu estava nervoso, eu sou assim mesmo. Né? Carioca fala muito assim. Não, meus irmãos, não deem lugar ao diabo. Aquele que rouba não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Né? Vou separar aqui. Não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que nós falamos, meus irmãos, é para abençoar ou para destruir, é para dar vida ou para matar. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, na qual vocês estão selados para o dia da redenção, porque Ele, né, está selado, é a garantia da nossa salvação. E que não haja, olha que coisa bonita aqui, né? É feia e bonita. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, como qualquer maldade. Quantas igrejas vivem brigas assim, gente amargurada, indignada, com raiva, gritando, querendo briga, falando mal de Deus, falando mal do pastor. Para que isso? Vamos repreender isso. Pelo contrário, o que ele pede? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou. Aleluia! É uma vida diferente. Não tem como viver como um gentio. Paulo é muito claro e categórico. Que Deus nos abençoe, querido. Que Deus nos abençoe. Amanhã, sábado, nós estaremos lendo um capítulo só. Mas que capítulo também? O capítulo 5. E no domingo, fechando Gálatas, capítulo 6. Bom, que Deus a todos abençoe. Eu quero terminar, então, com outro clássico aqui de João Alexandre, né? Eu acho que foi do Jairinho, acho que é do Rebanhão, do Grupo Ela, agora já não sei, Ao Sentir. Mas antes vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra. É riquíssima, ó Deus, que desafio, vivemos em unidade, em santidade.
mas o Senhor estará ao nosso lado. Que jamais voltemos à lama, que jamais voltemos à vida gentílica, mas possamos andar como filhos da luz. Esteja conosco, nos dê uma noite de paz, abençoe a irmã Joelma, também consola o irmão Damião e família, o pequeno Noah, abençoando ali, ó Deus, o irmão Pedro, e todos que estão ali se recuperando. Também abençoe o tratamento da irmã Bárbara, para que em breve ela possa voltar a cantar para a glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Terminarem então ouvindo Ao Sentir, dando uma boa noite a todos. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Quem gravou isso foi o Jairinho, não foi o Paulo. Descobri que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Valeu, gente. Obrigado pela presença aqui hoje à tarde. Beijão em todo mundo. Deus abençoe vocês. Valeu.